é bom começar assim descontraído, né? Eu gosto muito, é meu jeito de dar aula, inclusive. Eu quero, mais uma vez, estar aqui em público agradecendo a todos, né? Por eu estar participando desse grupo, né? Nós somos 17 que fomos capitaneados aí pela professora Rosiane Matar, da Unifesp, que lá em agosto, né? Comecinho de agosto, nos pediu para a gente se juntar, nos convidou, cada um de uma universidade diferente, que a gente já fazia esse trabalho aí de envolvido com. Tá ruim, Fernanda. Deu uma Aí a escapada. gente. Agora sim. Melhorou? Tá, qualquer coisa eu mudo aqui o meu contato. E aí a gente foi chamado e fizemos um manual a toque de caixa, estamos até revendo ele um pouquinho agora, né, Sigrid? E para completar esse trabalho, a gente idealizou essas discussões de caso para deixar a coisa mais palatável, mais próxima de todo mundo, mais próxima do nosso dia a dia. Então, eu tenho o prazer de integrar esse grupo, eu sou uma das caçulas, eu estou aqui rodeada desse pessoal aí de peso, Sigrid em Manaus, em Minas, o Gabriel aqui, eu só tenho quem me ensinou aqui em São Paulo, e eu fico muito agradecida de poder estar fazendo parte desse grupo e poder estar levando e dividindo um pouco com vocês aquilo tudo que a gente vivenciou desde março do ano passado aqui no enfrentamento da Covid-19 em gestantes, porque eu estou no Hospital das Clínicas, e a Hospital das Clínicas de São Paulo, a cidade de São Paulo, é uma referência do estado de São Paulo, então a gente realmente já viu mais de 400 pacientes internadas, né? Esse ano, o ano passado foram 80 em UTI, esse ano já são 100 em UTI, né? E a gente tem essa experiência aí com a paciente crítica para tentar dividir um pouco do que a gente está aprendendo, né? Porque nós estamos aprendendo, essa doença não terminou o aprendizado ainda, estamos todos ainda caminhando e aprendendo juntos. Então, é um prazer estar com vocês e junto com a Sigrid, que eu não consigo fazer, só de sexta que a gente combina de vez em quando de estar juntas. É verdade. Né? Mas eu queria também dizer, meu nome é Sigrid, eu sou de Manaus, como a Fernanda já falou. É um prazer estar mais uma vez nesse encontro, um encontro que tem sido assim maravilhoso para todos nós. A gente tem aprendido bastante, cada um com as suas experiências. A gente sabe realmente que essa doença é uma doença que toda semana muda alguma coisa, todo dia muda alguma coisa. Então a gente está aprendendo, vendo as maneiras como está sendo praticado em todos os lugares do país. Isso tem sido muito bacana, saber que, de alguma maneira, o nosso manual tem ajudado muito em vários lugares, pelo menos para se ter uma rotina, se ter um direcionamento, que esse foi o nosso objetivo maior, para tentar diminuir a mortalidade materna no nosso país. Então, é um prazer, uma honra, mais uma vez, estar aqui, especialmente do lado da Fernanda, que é maravilhosa, a equipe pessoal dela aí, no Hospital das Clínicas, podem abusar dela, porque ela sabe pra caramba, ela tem experiência aí com a Rossana, com todo mundo. Aliás, o pessoal é maravilhoso aí, tá? Tudo de bom aí. Vamos lá começar para a gente... acho que é a Carol que vai... Eriana que vai começar apresentando o caso, e aí depois apresentar a discussão. Tá desligado o teu microfone, Eriana. Abriu. Deixa eu compartilhar aqui. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Eriana, eu sou enfermeira. Atualmente estou no ambulatório do Anita Garibaldi. Lá eu divido minhas atribuições e atividades com Carol, que é infecto, e que comanda o ambulatório de doenças infecto-contagiosas na gestação. Nós vamos fazer a discussão dos casos clínicos de gestantes e puérperas com Covid-19 no Rio Grande do Norte, mais especificamente no estado do Rio Grande do Norte, né? No Nordeste e no Rio Grande do Norte.
Só não estou conseguindo passar. Deixa eu ver aqui. Tenta clicando na lateral do slide. Não está indo. Às vezes, clicando em cima, ele, Ana, acaba voltando e funcionando. Deixa eu ver aqui. Vocês querem que eu tente para passar, Ariana, para vocês, que eu baixei a apresentação? É a de ontem, que veio ontem, tá corrigida. Tem outra. Pronto, pode ser. Tá, então, peraí, deixa eu tentar. Peraí, um minutinho. Tá indo aí para vocês? Tá. Espera aí que eu vou pôr modo apresentação. Apareceu tela cheia? Sim. Parece Sim. Então, vou mudar só para ver se está mudando, tá? Deu aí? Deu. Deu Tá sim. bom. O primeiro caso é o caso que a gente vai apresentar hoje. É uma gestante de 33 anos, gesta 3, parto 0, aborto 2. Sua primeira consulta no serviço, no nosso serviço de referência, foi no dia 20 de abril. Ele estava com 23 semanas e 5 dias pela DUM e pela outra de primeiro trimestre, que não foi realizada no serviço, 24 semanas e 2 dias. O histórico obstétrico pregresso dela é um episódio de abortamento por deslocamento placentário e o segundo episódio de aborto por mola e datiforme. Tem um histórico de síndrome de transtorno de pânico e transtorno generalizado de ansiedade e tem um uso anterior da gestação de fluoxetina 20 mg 2 vezes ao dia e bromazepam 1,5 mg dia, dos quais a paciente fez suspensão inadvertidamente quando descobriu a gestação. O histórico obstétrico atual, ela tem um diagnóstico de sífilis na gestação, inadequadamente tratada, sem controle de titulação sorológica e sem parceiro tratado. Tem síndrome hipertensiva específica da gestação e está usando metidopa 750 gramas ao dia. Tem uma diabetes gestacional com controle não medicamentoso. Pode passar, Fernanda. O caso clínico dela, ela tem um quadro sugestivo de COVID, com início de sintomas no dia 29 de março, com idade gestacional de 22 semanas. O caso foi confirmado por uma coleta de PCR, um swab nasoorofaríngeo no dia 5/4. Esse swab foi encaminhado do município de origem para o Laboratório Central do Estado, que é referência. Ela procurou o serviço de urgência em 4 ocasiões. Na primeira semana dos sintomas, sendo medicada com corticoides sintomáticos e antibióticos, e no D11 ela apresentou piora do quadro, com a dispneia. Ela procurou novamente a urgência e foi internada por queda de saturação em maternidade por 2 dias, sendo em seguida encaminhada para o hospital de referência do estado. A internação foi feita em UTI semi-intensiva por 5 dias, com suporte de oxigênio em catéter nasal 5 litros por minuto, e foram realizadas ceftriaxona 2 mg dia, dexametasona 6 mg dia e o clexane, em dose profilática. Após a alta, ela foi encaminhada para o segmento no ambulatório de infecciosas na gestação na Anita Garibaldi. Embaixo nós temos um quadro com os sintomas que foram apresentados pela paciente. O que nos chama a atenção é que alguns dos sintomas apareceram a partir do D6, e alguns sintomas, como cefaleia e mialgia, ainda eram persistentes na primeira consulta da paciente. Pode passar, Fernanda. Aqui as receitas das prescrições que foram realizadas durante a procura no serviço de urgência. Em linhas gerais, a paciente procurava o serviço, era medicada e encaminhada para casa, no mesmo dia. Em nenhum desses episódios ela fez suporte de oxigênio e nem foi aferida a oximetria para alta. A oximetria era feita na admissão, segundo o relato da paciente, e ela tinha alta sem ser reavaliada esses parâmetros.
Pode passar, Fernanda? O segmento dela, após a alta, foi a primeira consulta com a ginecologia e infectologista no dia 20/4, no nosso ambulatório. Ela tinha, no momento, uma queixa de fadiga e cefaleia diária desde a alta hospitalar, referia insônia, taquicardia e ansiedade desde o quadro de Covid. Ela tinha uma escala de Edimburgo em 13, e nossa conduta foi a solicitação de exame de controle ultramorfológica, foi prescrita fluoxetina, encaminhado para acompanhamento de psicologia e psiquiatria, monitoramento da pressão arterial e glicemia, e prescrito penicilina benzatina para o esposo, além do acompanhamento sorológico de ambos. E iniciado o desmame do corticoide. Os segmentos de ultra foram sem alterações. Ela teve uma melhora parcial da fadiga e dos sintomas de ansiedade e continua em segmento de psicologia. Pode passar, Fernanda. As ultrassonografias todas normais. As 2 últimas foram realizadas nos nossos serviços. Hoje a paciente segue com gestação em curso, sem nenhuma alteração ou ao quadro clínico que chama alteração, atenção para o feto. Hoje ela segue com 31 semanas e 5 dias de gestação, sem nenhuma intercorrência. Pode passar, Fernanda. Carolzinha. Vamos lá, sumida aqui. Então, né, a gente escolheu esse caso, primeiro porque eu tive a oportunidade de acompanhar ela no serviço de referência, então também sou plantonista do Hospital José da Trigueiro, e lá é referência para gestantes até 32 semanas incompletas. E estou tendo essa oportunidade de acompanhar ela no pós, né, então foi por isso que a gente acabou escolhendo esse caso, porque eu também tive essa oportunidade de vê-la durante o internamento hospitalar, colher melhor a história, né, e saber um pouco do que foi feito. Durante a discussão, estou trazendo para vocês também alguns dados, né, de uma pesquisa que a gente está coordenando lá no nosso ambulatório de transmissão vertical, que é um ambulatório de referência do Estado, e que acabou, a gente já tinha começado essa pesquisa, mas acabou virando também a minha pesquisa do doutorado, que está sendo realizado na Unicamp, com a orientação da professora Lilian Lee, né, então estou trazendo aqui spoilers de alguns dados preliminares que a gente está rodando, se preparando para publicar em primeira mão para vocês. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a condição do caso dessa paciente, eu também vou trazer os dados que a gente já está vendo na nossa pesquisa. Tá? Então, esse é o título da nossa pesquisa, perfil clínico, epidemiológico e desfechos maternos e infantis em mulheres com diagnóstico de Covid durante a gestação no estado do Rio Grande do Norte. Ela é uma coorte prospectiva realizada lá no ambulatório. Então, os pacientes que chegam para a gente com Covid, né, durante a gestação ou parto, para ser acompanhados lá no nosso ambulatório, estão sendo convidados a participar dessa pesquisa, e no mesmo dia que essa paciente é admitida, a gente seleciona de forma aleatória um controle que está sendo acompanhado no pré-natal da obstetrícia também lá no Instituto, certo? A gente está fazendo toda essa coleta, né, dados clínicos epidemiológicos, antecedentes, comorbidades, e fazendo esse segmento, né, junto com a nossa equipe multiprofissional, e ultrassonográfico também, com a recomendação dos exames laboratoriais durante o pré-natal. E a pesquisa continua, estou trazendo algumas coisas hoje só relacionadas à gestação, mas a gente também está acompanhando esses bebês até 1 ano de vida, mas esses bebês, né, o mais velho que a gente tem 9 meses, 10 meses, então a gente ainda não tem esses resultados. Uma das coisas que a gente está fazendo, até vocês viram aí na condução do caso, é aplicar a escala de Edimburgo, que é a escala que é mais utilizada no mundo para avaliar a saúde mental na gestação. Isso foi uma coisa que a gente acrescentou depois, porque a gente começou a ver que as pacientes, né, assim, que tinham Covid, a gente estava com a sensação que estavam com mais sintomas ansiosos, depressivos, né, então a gente acabou incluindo isso no estudo, e também começamos a fazer esse acompanhamento dos sintomas de Covid longa, né, quando a gente começou esse trabalho em abril, essa pesquisa em abril do ano passado, não se falava ainda isso na literatura, mas a gente começou a registrar, porque os pacientes voltavam nas consultas e continuavam dizendo, né, tô tendo calafrio, acordando com a cama toda suada, eu ainda não tô sentindo cheiro nem gosto, e continuavam essas queixas, e a gente começou a fazer também a tabulação desses sintomas Covid longa, né, então a gente também tem esses dados registrados nesse período. Então, pode passar, Eliana. Desculpa, Fernanda, né, que tá passando. Então, a gente está agora com 67 pacientes, né, que aceitaram participar da pesquisa, que tiveram Covid,
e 67 controles. Na nossa amostra, a maioria são casos leves, diferente dessa paciente que a gente apresentou, né, que ela chegou a ser internada na semi-intensiva. Mas 97% da nossa amostra são pacientes que tiveram sintomas leves, não precisaram de internação nem oxigenoterapia. O que é que chama a atenção, né, a gente tem aí representação de todos os trimestres, né, a maioria dos nossos pacientes estiveram no segundo trimestre, então isso é uma coisa boa, porque a gente não tem ainda tantos dados, né, na literatura, e também a gente não tem dados nacionais ainda publicados com relação a isso, de pacientes que tiveram aí nesse início, nesse meio. A maioria dos trabalhos são dados de pacientes internadas, né, assim, de hospital, terceiro trimestre, dos trabalhos publicados. Queria chamar bem a atenção a isso, que eu acho que o nosso caso ilustra muito bem, né, em torno de 1/3 das pacientes, elas estão recebendo vários kits, inclusive de medicamentos que são grupos C e D na gestação, né, como tratamento precoce. A nossa paciente aí do caso, ela foi 4 vezes à urgência na primeira semana de doença, e nas 4 vezes ela saiu com uma receita, né, de corticoide. E ela, assim, usou tanto tempo corticoide que a gente teve que fazer desmame depois de dar alta hospitalar por causa da quantidade de dias. Então, a gente não sabe ainda o impacto com relação a isso. Né, a gente que é infecto também fica super angustiado com tudo isso, porque a gente pode atrapalhar a resposta imune, fazer o clearance viral da paciente ser mais longo, né, então chamar atenção a isso. A mesma coisa também para antibiótico terapia sem necessidade. Antibiótico é para conter infecção secundária, né, que geralmente vai acontecer a partir da segunda semana de Covid, então na hora que a gente usa na primeira semana, a gente seleciona flora, quando vai usar lá, quando a paciente precisa internar, já tem que usar outra coisa. Então, queria muito chamar a atenção com relação a isso, porque a maioria das nossas pacientes com casos leves, né, estão recebendo, assim, kits com 4, 5 medicações, inclusive algumas contraindicadas na gestação. E uma coisa, né, a gente não tem ainda dado com relação a isso publicado em gestantes, mas já tem aí o neurocovid, alguns trabalhos saindo, mostrando uma grande quantidade de sintomas neuropsiquiátricos, inclusive, né, em pacientes que tiveram quadros leves. E na nossa amostra, 80% das pacientes estão apresentando pelo menos um sintoma que pode ser classificado como COVID longa. E com uma média, né, essa média ainda está aumentando, porque quando a gente rodou esses dados, elas continuam no segmento, e quando elas voltam ainda continuam com sintoma, então a gente vai mudando lá a duração de dias na nossa coleta de dados, mas com uma média de 87 dias, né, então é uma coisa que a gente ainda não está pensando muito, não está preparado, talvez, para o que a gente ainda vai enfrentar aí nessa pós-pandemia. Né? Então, como não tem dado publicado com relação à Covid longa especificamente para gestantes, fica difícil a gente comparar, né? Mas uma média de 87 dias de sintoma é uma coisa também que chama a atenção. E vocês viram lá a nossa paciente, né? Uma das queixas mais frequentes, fadiga, cefaleia, né? Ela tem essas duas coisas e estão sendo, né, um dos sintomas mais frequentes com relação ao que as nossas gestantes vêm apresentando na pesquisa. Pode passar, Fernanda, por favor. Aqui é um gráfico mostrando aí os sintomas mais frequentes, são os sintomas agudos de COVID, né, nos pacientes acompanhados nas pesquisas. Queria chamar a atenção, nosso principal sintoma, né, nas gestantes, anosmia, então bem diferente dos relatos internacionais, que a anosmia está em torno de 25%, 30%, né, então talvez aí por variações populacionais ou até de cepas mesmo circulando aqui, então esse é o nosso principal sintoma, seguido por cefaleia e astenia, né, esses são os nossos 3 principais sintomas, mas aí com toda essa variedade, pode passar, Fernanda. O que é que a gente está vendo nessa pesquisa, né? Então, uma grande quantidade de pacientes que persistem aí com os sintomas, né? Por pelo menos 2 meses, a gente tem pacientes que já têm sintomas de Covid longa em torno de 7, 8 meses, então desde o ano passado já teve bebê, continua voltando lá com a variedade de sintomas, saúde mental materna, então apesar de ter dado estourado, né, a escala de Edinburgh, maior ou igual a 11, já é recomendado você encaminhar para uma avaliação de saúde mental, maior ou igual a 13, né, já é critério de classificação para depressão maior, e apesar de estar tanto estourado a escala,
nas pacientes controle e nas pacientes COVID está sendo significantemente maior nas pacientes que tiveram COVID, né, em títulos 3 a 4 vezes mais a porcentagem do que o que a gente encontrava no pré-pandemia. Né, então já estão saindo outros trabalhos que usam a mesma escala, né, no Reino Unido, Canadá, um trabalho também americano, não é para gestantes que tiveram Covid, é para gestantes em geral, mas chamando a atenção para a gente começar a ficar atento aí, mais atento para a saúde mental materna, principalmente por todo o impacto, né, que se existe no desenvolvimento infantil, no vínculo, em várias coisas, quando a gente tem aí esses problemas com relação à saúde mental materna. Então, para a gente começar a pensar também, né, em toda essa reconstrução que a gente vai ter, em todo esse impacto aí no período pós-pandemia. Uma das coisas que também está dando significativo, né, nos grupos, no grupo das pacientes que tiveram COVID, nossa paciente, do caso, ela não teve alteração da ultrassonográfica, né, ainda, mas lembrando que a gestação ainda está em curso e que essas alterações, elas estão aparecendo realmente mais para o final, né, algumas semanas, 6 a 8 semanas depois do COVID, mas está sendo bebês pequenos e restritos para a idade gestacional, então, percentil menor que 10, sem critérios de restrição, e também bebês restritos, né, percentil abaixo do que 3%. Ter usado corticoide de forma precoce, aqui não entrou os pacientes que tiveram indicação de corticoide porque foram internados, né? Mas ter usado corticoide de forma precoce na primeira semana, sem necessidade, lembrando que as nossas pacientes, 97% da nossa amostra tiveram casos leves, ou seja, elas não tinham indicação de usar, foi significantemente, está sendo significantemente associado a ela ter maior chance de fadiga pós-viral, síndrome da fadiga pós-viral, aí nesse pós-Covid, e também sintomas respiratórios, né, de Covid longa, então, talvez mostrando essa associação, e a gente começar também a olhar mais atentamente para esses remédios de forma desnecessária, aumentando aí a chance dessas pacientes de ficar com sintomas persistentes. E uma outra coisa também, a gente não achou, é uma coisa que a literatura está trazendo, de quem teve Covid, ter maior chance de parto prematuro, quando a gente comparou com a nossa coorte, né, de pacientes que não tiveram Covid, a gente não achou um risco maior de prematuridade, possivelmente porque a gente está tendo, né, uma amostra mais de pacientes que tiveram sintomas leves, porém, nas pacientes que tiveram Covid, tiveram parto prematuro, ter usado corticoide, né, também na primeira semana, aumentou a chance de prematuridade no nosso trabalho. Pode passar, Fernanda, por favor. Aqui mostrando, desculpe que está em inglês, que foi para uma outra apresentação que eu fiz, os sintomas aí, né, de Covid longa nessas pacientes, então, dispneia, ela ter crises de dispneia, mesmo em repouso, que elas conseguem associar similaridade, né, do que elas sentiu durante o Covid, 28,4%, fadiga, 26,9%, depois eu vou destrinchar, porque, assim, são sintomas bem variados, né, então outros a gente acabou classificando junto, mas para a publicação a gente vai destrinchar todos esses sintomas, a gente já tem mais de 60 sintomas catalogados, né, que esses pacientes reportam, e em terceiro lugar, aí, alterações, né, do olfato paladar, essas coisas também persistem muito, né, na nossa amostra lá estudada, 23,9%. Depois vem cefaleia, tosse, dificuldades para dormir, ansiedade, né, o brain fog, que é aquela coisa que você ia fazer uma coisa e esquece, tem saído também nos estudos, tontura e perda de memória. Pode passar, Fernanda. Trouxe esse trabalho, acabou de ser publicado, né, alguns dias atrás, me chamou a atenção, né, porque é um pouco dessas coisas que a gente está vendo, acompanhando essas pacientes, né, então foi um trabalho publicado na PLOS One, agora no final de maio, e foi feito com um grande coorte de base populacional que acontece lá em Quebec, no Canadá. Né, então, eles analisaram dados de mais de 200.000 gestantes, né, são de vários anos, essas gestantes não tiveram Covid, mas eles fizeram essa análise para tentar ver, né, geralmente, assim, tentar analisar
se teria segurança, se teria algum impacto, algum efeito positivo ou negativo dessas medicações que estão sendo utilizadas para tratar COVID. Né? Então, esse trabalho, a metodologia, né, ele foi feito um trabalho muito, muito bem feito, com um grande número de pacientes, e eles encontraram, né, que a dexametasona, ela poderia aumentar a chance de prematuridade, quando usada durante a gestação, e se ela usada no primeiro trimestre, poderia aumentar a chance de malformação congênita. Heparina, né, também mostrou aí que poderia aumentar a prematuridade e baixo peso, a azitromicina que a gente está usando, né, no mundo inteiro para COVID, também se usaram no primeiro trimestre, aumentando a chance de malformação congênita. Eles testaram outras drogas, mas eu trouxe essas porque estão sendo as mais utilizadas aí por a gente para tratar gestantes, então, né, para a gente ficar um pouco atento a isso, e principalmente aquela coisa no COVID, né, não pode ser tão cedo, algumas intervenções, porque talvez pode piorar a condução do quadro, também não pode ser tão tarde, né, como a gente também tem visto, em muitas gestantes, elas irem várias vezes à urgência, né, já ter critérios de internação, chegar saturando 92, 93, 91, né, fazer uma hidratação, onde é que você vê ser liberada para casa, isso a gente tem visto muito, inclusive, quando a gente preparou esse caso, na mesma semana a gente perdeu uma paciente que quando a gente foi revisar, né, o que tinha acontecido com ela, foi parecido com essa, mas infelizmente não teve um final feliz, né, a paciente acabou sendo liberada 4 vezes, até chegar, né, lá pedindo ajuda pra gente no pré-natal, saturando 86, foi encaminhada na mesma hora, mas acabou complicando e indo a óbito. Então, era para trazer, pode passar, Fernanda, um pouco dessa discussão, né, então, assim, já estão batendo nessa tecla, já assisti alguns casos, né, em alguns outros momentos eles têm batido muito nessa tecla, mas mostrando a importância das condutas unificadas, né, para a COVID-19 durante a gestação e puerpério. Eu acho que isso já melhorou muito no ambiente hospitalar, mas eu acho que no nosso estado a gente precisa muito ainda de uma condição melhor, né, no ambiente ambulatorial, e das urgências, que é a porta de entrada, que são as portas de entrada dessas pacientes. Então, a gente ainda vê, né, assim, várias condutas super preocupantes, chamar atenção, que a gente precisa estar pensando lá na frente, né, se organizar melhor, enquanto serviço para o segmento desses sintomas pós-Covid, inclusive para essa parte da saúde mental materna. Então, a gente está pensando, né, como é que a gente vai agir, tá atento para isso no pré-natal, não só para quem teve Covid, para quem não tem também, está um momento muito difícil para estar grávida. Então, assim, a gente conseguir acessar isso durante as consultas, estar atento para isso, né, para que a gente não tenha um grande impacto aí no vínculo e, consequentemente, no desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida. E há uma grande necessidade da gente entender melhor o impacto, né, do SARS-CoV-2 durante a gestação e também nos casos leves, que às vezes o caso é bem leve, né, 3 dias de sintoma, 4 dias e passou e a gente acha que está tudo bem, mas assim, pode ter ainda um grande impacto aí, que a gente ainda está aprendendo, né, com relação a isso durante a gravidez. E é isso que a gente tinha para trazer. Vamos agora, né, abrir para perguntas, comentários e sugestões. Eu posso fazer a primeira pergunta, Fernanda? Pode. Ô, Carol. Pode sim. Por que tem observado que as pacientes que têm doença trofoblástica, você sabe informar se ela fez quimioterapia? Não, ela não teve seguimento depois dessa gestação mola. Não, ela não teve segmento. Não. Porque, assim, eu faço ambulatório de mola, você sabe, né? Eu estou treinando uma colega para ficar no meu lugar, mas que sempre tem procurado, né, todas as pacientes com doença trofoblástica esse segmento lá no ambulatório da maternidade. E a gente observou o seguinte, que as pacientes de doença trofoblástica que faz quimioterapia, realmente ela fica com síndrome do pânico, com medo de engravidar, achando que vai ter mola novamente, e fica realmente, é uma paciente que fica muito ansiosa durante toda a gravidez.
E lembrar também o seguinte, olha, a gente conseguiu já para o Giseuda, já tem uma nota do secretário de saúde, o Giseuda só vai agora pacientes até 26 semanas, né? Como o nosso UTI, o corte é 28 semanas, né? Sem sequela, né? Porque com sequela tem 24 semanas que tem saído, mas sequelado. Então, 26 semanas, até 26 semanas que vai para o Giseuda, para a UTI do Giseuda, ou a UTI da Polícia Militar, do Hospital da Polícia Militar. A gente ficou sabendo ontem, ficou bem animado com isso. E que abriu mais leito de UTI lá no Hospital Santa Catarina para gestantes. Foi muita briga, muita confusão, mas conseguimos. Isso, pelo menos já melhorou um pouco o atendimento à gestante. E você sabe, quanto à questão do treinamento, nós estamos fazendo, junto com a saúde da mulher e a vigilância de óbito, o treinamento de todas as unidades básicas de saúde, em todos os municípios, os sintomas de Covid, quais são os sintomas e como proceder. Outra coisa que eu tinha assim, era somente isso que eu tinha que falar. Ô, Carol, já que você fez spoiler do seu trabalho, eu vou fazer do meu, tá bom? O seu trabalho então, com pacientes internadas, Fernanda? Então, vamos primeiro falar assim, ó, eu vou falar o desenho do estudo qual foi a avaliação da nossa primeira onda de abril a outubro do ano passado. Nós tivemos 242 gestantes internadas no serviço com síndrome gripal, dessas 145 eram 145 Covid positivo. E eu consegui fazer uma coisa que eu acho que talvez é um plus, porque você só viu os casos leves, e eu consegui fazer uma coisa assim, eu consegui dividir as 85 que necessitaram de O2 quanto as 60 que internaram por outras causas, obstétricas, parto, tá? E então não precisaram de O2. Então, eu tive essa comparação do leve com grave. Queria falar uma coisa interessante sobre o sintoma, que foi observado aqui no HC pela nossa CCIH nos pacientes gerais, tá? Que aqueles pacientes gerais que tinham anosmia, sintomas de vias aéreas superiores, anosmia, coriza, digeusia, né? Eles tinham evoluíam menos para a gravidade. E eu pude observar isso. Eu fiz o Poisson, apliquei o Poisson, tá? E eu consegui ver que anosmia e coriza me protegia para uso de O2, tá? Então, eu tive 0,48 e 0,68 para uso de O2, com intervalo de confiança, não passando pelo 1, bem bonitinho. E aí, os sintomas sistêmicos que eu mais tive com relação com o uso de O2 foi febre, mialgia, astenia e fadiga, tá? Então, talvez, eu fico imaginando, na minha discussão do meu artigo, eu coloco que talvez esses sintomas mais sistêmicos, eles tenham a ver com uma circulação e uma chuva citoquímica maior desse paciente, e é bem o que você falou, tá? Essa fadiga, febre, às vezes vindo depois do 7º dia. Eu acho que na hora que a paciente entra na sua fase de resposta citoquímica mesmo, tá? Então, eu achei bem interessante você falar, porque você não teve a comparação do grave com o leve, você só teve o leve. No grave com leve, os sintomas mais de vias aéreas superiores protegeram, tá? Que é a minha casuística, e os sintomas mais sistêmicos deram aí uma alteração. Em relação à saúde mental, eu quero compartilhar um dado, aí não é do meu trabalho, mas é um dado de toda a corte que nós estamos avaliando. A gente tem segmento com 3 meses pós-parto, com 6 meses pós-parto. O Galeta, que está conduzindo essa corte, tá, de saúde mental, de ver segmento longo das pacientes, todas que tiveram Covid, nós temos mais de 60% de transtornos mentais de algum tipo aqui nas pacientes, tá? Desde depressão, transtorno do pânico, tem um sintoma muito frequente que a gente acha que se correlaciona com estresse pós-traumático, que é a amnésia de vários dias da internação, mesmo quando elas não estavam entubadas, tá? Nós temos um caso emblemático aqui, que eu preciso compartilhar com você dessa coisa de saúde mental, que assustou todo mundo. Nós tivemos uma gestante que foi internada em outro hospital, com uma gestação gemelar de quase termo, 36 e pouco, piorou, agravou, teve que ser entubada, e eu não consegui
receber ela antes disso, porque eu não tinha vaga de centro neonatal, então eu a recebi puérpera, foi o acordo que eu fiz com o hospital, tá? Essa moça chegou aqui, ela ficou 28 dias entubada, quer dizer, em ventilação mecânica, passando por traqueostomia, etc. e tal. Quando ela acordou, a gente veio fazendo o desmame das medicações todas, fica o corticoide mais de 15 dias, a gente faz o desmame de corticoide e tudo mais. A gente achou que ela ia, várias vezes a gente ligou para a família dando notícia de que ela tinha agravado, porque ela pensa, você que é infecto, pensa um antibiótico que essa moça não tomou, porque a gente escalonou tudo, porque ela teve tudo, bom, enfim, tá? Aí foi muito interessante, porque ela veio para a enfermaria. Aí ela já teve alta da UTI Covid para a enfermaria sem ser Covid, porque já tinha passado os 20 dias, tá? Ela ficou indo bem. De repente, essa moça deteriorou a função cognitiva, a função mental. Ela só conseguia ver um peixe na parede, um não sei o quê, não reconhecia ninguém, ela não sabia, ela tinha já um filho de 8 anos, ela não e eram gêmeos, né, esses outros que nasceram, ela não sabia da gravidez, ela não se reconhecia em foto, bom, fizemos angiotoma, porque ficou naquela dúvida, é funcional, é psiquiátrico, o que é, o que não é. E foi assim, 3 semanas nessa agonia, dela não reconhecer foto da família, a família super participativa, a gente tentava videochamada, não deu, a gente tentou trazer a família, ela ficou angustiada, porque ela não reconhecia ninguém. Um belo dia, ela teve uma suposta dor de cabeça e passou a lembrar de todo mundo e de tudo. E o nosso diagnóstico de alta foi estresse pós-traumático. Tá? Então, assim, só para a gente ilustrar um pouco disso, né, do que você está falando, porque, obviamente, se você observou isso nas pacientes leves, você imagina essas que fazem o near miss, né? Eu tenho várias pacientes que não lembram do parto, não lembram do filho. E aquelas que morrem, a família não acolhe os bebês, tá? Porque tem vários bebês que nós não tivemos, nas nossos casos de óbitos, quase todos a gente conseguiu fazer o parto, salvar a criança, né? Então, tem 2 ou 3 partos que eram inviáveis e que a gente não fez o parto. Mas isso o que eu acho, assim, que você trouxe um tema para discussão, que eu acho que é uma coisa que nós vamos discutir ainda por muitos anos, mas o impacto social que nós vamos ter da doença assim, avassaladora, tá? Porque, como diz a doutora Maria do Carmo, uma morte materna arrebenta com a família, não é isso, doutora Maria do Carmo? Então, assim, e essas near-miss e todo esse entorno dessa doença que é tão grave, eu acho que nós vamos ter isso ainda por muitos anos estudando, tá? Depois eu vou falar algumas coisas das drogas, dos remédios, mas eu queria só começar a botar um ponto, um pingo de discussão nessa parte aqui, trazendo os meus dados. Se a Rosana souber que eu estou fazendo spoiler dos nossos dados, ela me mata, mas eu acho que a gente tem que compartilhar os dados, né? É porque o artigo está sendo traduzido, entendeu? Estou quase submetendo, é meu doutorado, aliás, essa observação, entendeu? Eu estou assim também, terminando também de escrever o artigo. Então, no nosso alteração da escala de Edinburgh deu em torno de 40% nos pacientes que tiveram Covid, né? E é isso mesmo, pacientes, sim, que não precisaram ir para o hospital. Eu não consegui fazer muito essa comparação entre pacientes com casos leves, né, moderados e graves, porque nossa amostra tem pouquíssimos pacientes que internaram, porque ela também, a gente rodou, né, também, assim, majoritariamente eram os pacientes da primeira onda, até que tinham entrado na pesquisa até janeiro desse ano, a gente rodou fevereiro, março, os dados. Mas agora, né, com a segunda onda, infelizmente foi muito pior no nosso estado para gestantes, acredito que é um padrão nacional, a gente acabou admitindo bem mais pacientes que internaram, então provavelmente, né, que não entraram nessa estatística inicial, mas é que depois talvez eu consiga fazer essa relação que você fez com os sintomas. Né, e você contando dessa sua paciente, a gente tem uma paciente assim na pesquisa, que até agora foi minha única paciente, né, que precisou ser entubada. Eu sei que tem umas que agendaram consulta, que ainda vão chegar pra gente,
Mas, assim, nossa, ela vem cada vez com tantos sintomas, é tanta dificuldade. Ela teve, assim, um mês também, juntando, né, de UTI, de ser transferido de local para local. Então, teve umas 3 semanas de ventilação mecânica. E como é difícil, como é difícil. Né, a gente ainda percebe que ela não se vincula à criança, ainda está com muitas medicações, a gente não consegue tirar e desmamar as coisas e não dorme. É bem angustiante, né? Até nas pacientes que saíram dessa, conseguiram se salvar, que a criança está lá, todo o impacto que vai ter. Então, é isso mesmo que você falou, né? A gente ainda vai ter aí um longo período para entender todo esse impacto e para ajudar nessa reconstrução. Além dessa desabilidade, dessas questões de saúde mental, sabe, Carol, que a gente tem observado bastante aqui, bom, você imagina uma paciente que fica mais de 20 dias em ventilação mecânica, ela fica neurobloqueada, né, 20 dias. Então, é uma paciente que, assim, a dificuldade motora dessa paciente, da gente conseguir habilitá-la para a vida normal dela, andar, se cuidar sozinha, pentear cabelo, sabe? Então, a gente está tendo que ter um apoio nessas críticas também. Essa alta é uma preocupação em todos os serviços de saúde, porque a gente tem que ter um canal para essa paciente depois fazer fisioterapia e conseguir fazer uma reabilitação motora, né, de massa muscular mesmo, porque elas perdem internada, né? Fernanda, uma observação que eu acho que é bem interessante também, passando um pouco disso que vocês estão falando, é que o que a gente tem observado em várias reuniões, que é uma característica que tem acontecido com uma certa frequência, é exatamente esse atendimento da unidade básica lá, ou seja, na rede básica. A gente observa, por exemplo, nessa situação, que a paciente, como você falou, ela foi, na primeira semana de doença, foi atendida 4 vezes, e logo na fase inicial da doença, e é muito importante que a gente lembre que essa fase inicial, desse que vai até o 7º dia, é a fase de replicação viral, então a gente não eu vou, enquanto você fala, eu vou projetar o slide, tá bom, Sigrid, para você falar disso. Então, assim, a gente observa que nessa fase, pela replicação, a gente não indica o uso de corticoide, de antibiótico, ou seja, essa paciente, na verdade, ela chegou nessa fase inicial. Nós temos a segunda fase, que é de 7 dias a 10 dias, e depois a terceira fase, que é de 10º dia em diante. E hoje a gente tem observado, vocês também devem ter observado, que essas pacientes com Covid, agora, nessa nova cepa aí, ela acaba agravando até um tempo mais rápido e um tempo maior, né? Então, a gente ficava entre 10 e 14 dias, a gente vê que isso se prolonga um pouco mais. Então, nós temos observado nessas discussões, inclusive nós fizemos aí as fases da doença que a Fernanda colocou, inclusive a gente tem observado, por exemplo, no caso dessa paciente, ela, teoricamente, nos sintomas que ela chegou com rinorreia, obstrução nasal, e a gente entende nessa fase aí, ou seja, nessa fase inicial, a gente não pede nenhum exame, a não ser o RT-PCR, claro, para fazer a avaliação, e o cuidado principal, que eu acho que é uma das coisas que está faltando, como a doutora Maria do Carmo falou, é um treinamento dessa equipe que atende na área de saúde. E nesses casos, o que a gente vai fazer é o quê? Deixar essa paciente em observação, ou seja, ela fica em casa sendo monitoriza de 2 a 3 vezes por semana. A partir do 7º dia, a gente continua de maneira mais curta, uma vez por semana, vendo como é que vai ser a evolução dessa paciente. E a gente tem observado, não só aí como você mostrou, mas em vários outros locais, essa dificuldade, ou seja, não sei se pela dificuldade de funcionários, não sei se pela dificuldade de entendimento, de estrutura, mas a gente acaba perdendo uma fase importante de avaliação, como essa paciente que chegou em 4 locais, 4 vezes que ela foi, ela fez 4 receitas de antibiótico, de corticoide, ou seja, e acabou chegando já no estágio de uma fase mais avançada da doença, já com dispneia piorando no 11º dia, tendo que ser internada e tudo mais. Aí sim, entrasse com antibiótico e tudo mais, corticoide e enoxaparina, né, a medicação. Então, assim, são fatores que eu acho que são importantes, e a gente lembrar que a gente tem que ter uma referência e contra-referência. Tudo começa na assistência ali. Se vai mal ali, certamente essa paciente vai acabar indo mal. Ou seja, a gente tem observado muito nas discussões isso.
Então, o que é importante? Ter uma referência e contra-referência, saber o que a unidade básica vai fazer, a unidade de saúde da família, vai pegar aqueles casos de paciente com risco habitual, ou com Covid suspeito ou confirmado, mas só os casos leves, e ficar observando, fazendo a monitorização, orientando o isolamento dessas pacientes. Se ela vai para a UPA, uma fase grave, então já tem que encaminhar de uma maneira adequada, pensando no tempo que vai haver, pensando nas condições da paciente. Então, isso eu acho que é muito importante que a gente bata em cima disso, em todos os locais, para que seja feito de uma maneira mais adequada, seja feito de uma maneira mais compensadora, para que a gente não pegue essa paciente já numa fase ruim. Então, assim, em cima dessas situações, a gente tem feito reuniões com gestores justamente para passar essas dificuldades. E as dificuldades são de vários locais mesmo. Então, começa pela dificuldade com relação a fazer os exames, em investigar se a paciente, quando chega lá no pré-natal, no atendimento, de fazer perguntas simples que podem ajudar, de colocar, inclusive, em locais importantes, locais onde a paciente chega, em que a equipe tem um acesso importante, de folders com o score de alerta, quais são os passos para fazer, o que é preciso, o que se vai observar para que seja necessário uma internação em UTI, que tempo ela tem, ou seja, como vai ser feita essa situação. E a gente não esquecer que a paciente, quando tem alta, por exemplo, nesse caso, que foi um caso moderado, ela tem que ter alta, a gente chama de alta consciente, né, uma alta com responsabilidade. Ela tem que ser encaminhada para o pré-natal de alto risco, se tiver essa oportunidade, mas é importante ser acompanhada no pré-natal de alto risco, ver a medicação que vai ser mantida, se vai manter a heparina. No nosso manual, a gente até colocou que fica a critério, mas a gente tem observado em alguns serviços que fica entre 7 e 14 dias ainda essa manutenção da heparina, o desmame do corticoide, se for com mais de 15 dias de corticoide, o controle do crescimento fetal, a gente não tem a gente tem que ter essa preocupação, porque a gente não sabe a evolução que pode ter, então fazer o controle desse crescimento fetal, o isolamento dela, a orientação com relação ao acompanhamento fisioterápico, psicológico, como você falou, que hoje a gente tem observado demais, mesmo pacientes não grávidas, pacientes que a gente atende ginecológicas, a gente tem observado uma alteração importante do ponto de vista psicológico dessas pacientes. E quem teve, internou a forma complicada, ainda mais ainda, como vocês estão falando. Então, acho que são coisas, Fernanda, que eu acho que são importantes que sejam faladas para a gente mostrar que realmente são situações que são pertinentes para a gente fazer a coisa da maneira mais adequada possível, né? Para que não haja nenhum comprometimento futuro dessa paciente. Então, eu vou pegar o seu gancho, vou falar algumas coisinhas que eu estou pensando aqui, se vocês me permitirem. Então, primeiro, gente, reanalisando esse caso, né? Vamos pegar essa fase evolutiva, porque tem algumas que estão piorando depois do 10º dia, que a gente está vendo nessa variante P1, tá? Mas o padrão do vírus é o mesmo, né? Eu vou falar para infectologista aí, né, Carol, mas você me corrige. Então, assim, ó, olha só, nos primeiros 7 dias, a gente tem uma resposta viral, ou seja, a gente tem replicação viral, tá certo, gente? Do 7º dia, começa o início da fase de resposta inflamatória, que começa do 7º e depois do 10º ela vai. Quando a gente usa o corticoide, a gente usa pensando em diminuir inflamação, hiperinflamação, tá? Então, é a partir do 7º dia que começa essa resposta da liberação citoquímica da paciente. E por acaso, no 7º dia ao 10º, que a gente começa com as manifestações, não é por acaso, é por uma fisiopatologia que a gente começa com as manifestações pulmonares. É quando a paciente piora cansaço de espineia e, não raro, ela piora e com necessidade de suporte de O2. Só que eu tenho que trazer um alerta para vocês. Quando a gente usa até o 7º dia corticoide, a gente está piorando a resposta viral, a gente está facilitando, porque corticoide é um imunossupressor, gente, a gente vai piorar a resposta viral. Então, no recovery, que descreve o uso da dexametasona, é a partir do 7º dia. E a gente está vendo um monte de paciente com febre, tosse no 3º dia,
pico da sua resposta viral, entrando com um imunossupressor, que é uma dexametasona. Se o objetivo é fazer o vírus replicar melhor, está sendo alcançado o objetivo. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu quero trazer, eu acho que a Carol trouxe essa preocupação do uso indiscriminado da dexametasona, é esse. Aí, vou para diante aqui, botar um negocinho aqui do uso do corticoide para a gente conversar, tá? E a gente alinha algumas coisas. Tá? Então, quando a gente usa corticoide numa gestante, com síndrome respiratória aguda grave, tá? Não é essa que tá com febre, tá? Até o 7º dia, tô com dor de cabeça, febre, nariz escorrendo, é receita de vó, gente. É chá, carinho, cobertor, tá? E segmento, como disse a Sigrid, a gente tem que rastrear a gestante lá na UBS, porque do 7º dia em diante ela começa a entrar na fase que ela pode piorar e precisar ser referenciada para outro serviço. Então, mas até o 7º dia, dificilmente uma gestante piora, ou gestante qualquer uma, mesmo na variante P1. Então, a gente tem que olhar, fazer o rastreio, fazer medidas de suporte e, na gestante que está até o 5º dia de sintoma, também entrar com o oseltamivir, porque a gente tem 11% de prevalência de concomitância de H1N1 com a Covid. Nossa vacinação do ano passado foi pífia. Se vocês pegarem os dados do Ministério de Vacinação para H1N1 de gestantes e de todo mundo, da população em geral, foi pífia. Nesse ano a gente não está conseguindo também vacinar direito para H1N1. Então, naquela que tem até o 5º dia, o máximo, se você quer entrar com algum remédio, é o oseltamivir. Tá? Se ela tiver até o 5º dia de sintomas. Pois bem, aí ela teve a piora, ela tem síndrome respiratória aguda grave, ou seja, ela precisa de oxigênio. Aí eu vou ter que ver, será que pode nascer? Vou pensar em maturação pulmonar. Tá precisando do corticoide, porque a gente sabe que o corticoide, a partir do 7º dia, em quem usa oxigênio, melhora ou já tem evidência 1A que melhora, ou você diminui o quadro de gravidade pulmonar da paciente, beleza, então eu tenho que usar também corticoide pensando no pulmão da mãe. Para maturação pulmonar, a nossa escolha, que todo mundo sabe que a gente usa, é betametasona 12 mg 2 dias, tá? Então, se eu tenho que usar, pensando num parto prematuro, eu vou usar betametasona. Mas o que acontece é que se a paciente internou por síndrome respiratória aguda grave, eu vou tentar também pensar num corticoide que trate pulmão materno. Betametasona, a gente não passa, não tem efeito nenhum, e a gente sabe que atrasar 2 dias para começar o uso do corticoide para o pulmão materno é ruim. Então, nossa sugestão é usar dexametasona, que tem um efeito materno e que tem um efeito parcial em maturação pulmonar, 6 mg de 12 em 12 horas, usar isso por 2 dias. Agora, você já fez o ciclo de maturação pulmonar e é aquela paciente grave que pode fazer o parto nos próximos 7 dias? Você não precisa, pensando nesses efeitos colaterais todos da dexametasona, porque dexametasona passa a barreira placentária, um outro corticoide que os intensivistas e os pneumologistas usam também no COVID é metilprednisolona, 1 mg por quilo, de 12 em 12 horas, ou seja, uma paciente de 70, 80 quilos, 40 mg de 12 em 12 horas. E por que aqui é uma escolha melhor? Porque essa escolha não vai ter a passagem placentária, tá? O metilprednisolona passa menos para o feto, tá certo? Então, a gente tem mais segurança de usar naquelas pacientes que agravam e que ficam críticas, tá? Então, e lembrando, como o Sigrid falou, e Carol também, que foi o caso dessa paciente, passou de 15 dias, tem que fazer o desmame, mas aí por risco de supressão de eixo hipotálamo adrenocortical da mãe, tá bom? Eu vou interromper o compartilhamento, depois se precisar eu volto. E eu queria chamar a atenção para mais uma coisa, que é assim, ó, eu queria só fazer algumas pontuações, tá? Restrição de crescimento fetal, vocês falaram, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem experiência. Eu posso dar a experiência da nossa corte aqui, o único caso que a gente viu a paciente fazendo restrição de crescimento na nossa cara, foi uma paciente que intubou com 23 semanas, tá? Foi para ECMO com 26 semanas, tá? Fizemos o parto por trabalho de parto prematuro com 33 semanas, e 1 semana depois do parto ela veio a falecer.
Essa paciente, ela tinha uma hipoxemia crônica, a gente não conseguia tirar ela do ECMO, ela não tinha pulmão. Esse bebê desenvolveu, ao longo da internação, uma restrição de crescimento seletiva. Foi o único caso que a gente viu. As outras pacientes acompanhadas na corte, e eu me permito falar isso um pouco, não é uma experiência de corte populacional, mas nós temos já uma observação de mais de 350 pacientes internadas e mais de 150, e quase 200 críticas que foram para UTI. Então, nós não vimos restrição de crescimento. Aliás, estou internando uma agora, para preparo indução, porque a gente não está deixando passar de 40 semanas, que teve em cateter de alto fluxo e o bebê está no percentil 80. Mas nós temos essa dúvida, a gente segue desse jeito que vocês estão falando, a gente segue toda semana, tá? A gente faz vitalidade, a gente segue no ambulatório especial, essas pacientes e tudo mais. Corticoide e risco de prematuridade. Eu acho que o bias, Carol, é que a gente faz corticoide pensando em fazer um parto. Tá? Então, eu acho que isso é um bias, tá? Então, ele não aumenta a prematuridade. Eu quero fazer uma outra ressalva desse trabalho que você trouxe. Eu não li o trabalho, eu até gravei aqui que eu vou ler, tá? Heparina com risco de prematuridade e baixo peso. Gente, heparina nem a fracionada, nem a de baixo peso molecular passa placenta. Por isso até que é a nossa safety no uso das pacientes com trombose. Por isso que eu não uso anticoagulante oral, eu vou para heparina, tá? Então, isso daqui era a minha experiência antes do Covid, que eu sou do grupo de tromboses aqui do HC. Então, eu acho que isso talvez seja um viés, tá? Eu acho que talvez essas pacientes tenham sido pacientes mais graves e que usaram mais heparina porque eram já mais graves ou que fizeram algum evento adverso, uma trombose, e acabaram tendo um parto prematuro por isso. Mas prematuridade e baixo peso pelo uso de heparina, eu acho que isso é um viés do trabalho. Aliás, quando eu vejo esses vieses publicados, eu fico louca, porque a gente sabe qual que é a dificuldade de um sul-americano publicar, e vem um cara lá do Canadá e fala isso, que eu acho que é uma bobagem, publica. Mas tudo bem, entendeu? Então, esse daí eu acho que eu quero deixar só esse alerta para vocês. Nem a não fracionada, nem a heparina de baixo peso molecular passa placenta. E, como você mesmo ressaltou, o antibiótico azitromicina pode ser, sim, teratogênico no primeiro trimestre, mas essa sua casuística, que a gente tem uma maioria de casos segundo, terceiro trimestre, no segundo trimestre a gente teve muito mais caso crítico, inclusive aqui no HC, na nossa corte. Tá? Eu já ia lhe perguntar isso, qual é a idade gestacional que vocês estão vendo mais aí? A gente tem segundo e terceiro trimestre, Sim. tá? E vou falar para você assim, eu vou fazer corte de percentil, de quartis agora, tá? Mas eu estudei assim, idade gestacional ponto, tá? As pacientes que foram PRO2 estavam mais precoces essa divisão que eu estudei, 85 contra 60, a idade gestacional do grupo que usou oxigênio é mais precoce do que a idade do que a que não usou. Eu tenho uma mediana de 30 na que foi para oxigênio, eu tenho uma mediana de 33 semanas do que não foi para oxigênio. É interessante, né? Acho que a gente vai ter que publicar esses dados aí. E eu acho que assim, o interessante, porque eu não vejo, Carol, você falou, não tem dados brasileiros, não tem dados mundiais disso que nós estamos falando aqui, tá? Ninguém estudou, ninguém tem corte de gestante assim. E esse que é o nosso engano, que a gente foi enganado ano passado, né, quando falou que grávida não era grupo de risco, porque a gente vê a publicação da onde? Da China, que tem um controle de natalidade imenso, ninguém engravida naquele país, e os outros dois epicentros eram 2 lugares na Europa, tipo Lombardia, que não tem gestante, gente. Tá? Então, a gente recebeu essa informação primeiro, mas não tinha gestante para fazer a contraponto. Então, eu queria só chamar a atenção que a ácitro e o antibiótico, também a gente tem que entrar para aquelas pacientes que a gente suspeita de infecção secundária bacteriana, que antibiótico não trata COVID, trata a infecção secundária bacteriana do COVID. Mas eu também quero dar um outro dado dessa nossa corte. 60 pacientes fizeram tomo, porque tinham indicação de tomo nesses meus 145 casos, 46% delas tinham consolidação associada, tinha infecção bacteriana. E esse não é um dado nosso do geral do HC, porque no geral do HC, dos outros pacientes, é 15% a 20% de consolidação associada no vidro fosco.
tá? Mas nas grávidas a gente teve é o dobro, a gente teve 46%. Então eu fico pensando assim, será que essa grávida é mais suscetível a fazer uma infecção bacteriana? Então, por isso, o protocolo do HC é entrar com antibiótico nessa que precisou de O2, rodar a imagem, a tomografia, e se não tiver consolidação, tirar o antibiótico. Tá? Então, eram essas outras considerações que eu queria falar das diferenças do nosso serviço aqui. Fernanda, eu queria... Posso falar? Eu queria falar, assim, questão da saúde mental. Eu digo que essa pandemia veio escancarar muitas fragilidades que nós temos no atendimento, principalmente a gestante, desde o planejamento reprodutivo, a concepção e o pré-natal, e parto, e puerpério. Então, assim, há muito tempo, eu acho que tem algumas meninas aqui da Secretaria de Saúde, e sempre eu falo nas minhas aulas, sempre eu falo na questão do cuidado da depressão do pós-parto. É bem mais frequente do que a gente imagina. Eu já fiz um trabalho junto com uma psicóloga, que ela começou a analisar os pacientes no 3º mês de gestação, tanto paciente da clínica privada, da saúde suplementar, como também do SUS. E como ela disse, a gente se quebra por dentro e ninguém percebe. E então, com a pandemia, então veio realmente escancarar, ficar mais evidente a depressão, os transtornos mentais da puérpera. Sempre que eu discuto com a saúde mental aqui do Estado, eu digo, minha gente, você fala tanto em saúde mental, eu não vejo ninguém falar em saúde mental das mulheres, principalmente das pacientes das puérperas e das pacientes do climatério, que são as duas fases da vida que tem muita depressão, e a depressão é uma doença oculta. Muitas vezes a gente não percebe que aquela paciente tem depressão. E no puerpério é bem mais frequente do que a gente imagina. Eu tenho alguns casos de morte materna de causa externa, de suicídio exatamente no puerpério. Então, a gente tem a ver, eu digo que se escancarou mais essa fragilidade aqui no nosso estado quanto à questão da depressão no pós-parto. E eu acho que aqui no Covid, né, doutora Maria do Carmo, soma um estado mental que eu acho que estamos todos, né? Tem um estudo que saiu aí desses estudos de saúde mental em população geral, o que nós estamos vivendo no Covid, saiu na Inglaterra, eu não me lembro o nome do estudo, mas eu passei o olho essa semana, que, assim, nós estamos vivendo uma situação parecida com o que as pessoas na guerra sentem, porque, assim, você não tem perspectiva. O obstetra já está acostumado a saber o que não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, nem no mesmo dia, né? Mas a gente é meio diferente. A maioria das pessoas tem um ponto de equilíbrio no seu planejamento. Assim, o que quer dizer, se daqui uma semana eu vou viajar, eu vou tirar férias, ninguém sabe o que vai acontecer no Covid. A gente não sabe se vai ter terceira onda, a gente não sabe se acabou a segunda onda, a gente não sabe se eu posso tirar férias, se eu não posso tirar férias. Então, essa falta de perspectiva e planejamento já deixa todo mundo nessa situação. E a grávida que piora do Covid, tem um parto prematuro, entubado, não conhece o filho, já acorda com a lactação inibida, ela já acorda com lactação inibida, porque às vezes a gente não consegue deixar, a gente inibe lactação na UTI, porque é um outro foco de infecção, não tem jeito, a mulher está colonizada, né? Então, é muito interessante, porque, assim, é um desafio para elas fazerem um vínculo com essa criança, voltar a cuidar e tudo mais, porque essa criança, em última análise, é o que a gente vê nos NIRMs maternos, das outras causas, hipertensão e tudo mais. A gestação, e a criança é o fruto da gestação, foi um dos responsáveis por ela quase ter morrido, né, de uma doença. Então, eu acho que isso eu acho que isso, assim, nós não temos ainda ideia da dimensão que isso vai ter nos próximos... Nós vamos, enquanto sociedade, levar mais de 10, 15 anos para ter alguma ideia do impacto socioeconômico, né? Não é só social, econômico e psicoafetivo que isso vai ter. Tá? Então, eu sinto isso. Bom, eu posso fazer aqui, eu já até falei isso no Fantástico, quem já deve ter visto eu ter falado, eu sou uma pessoa que já passei por 2 cânceres diferentes, nunca fiquei deprimida, e na véspera de vir para o HC, porque eu tinha que regular quem eu recebo, quem eu não recebo, eu não estava dormindo. Primeira vez em 52 anos que eu estou tomando fluoxetina, né?
porque eu não estava conseguindo dormir, de crise de ansiedade no pré-plantão, porque eu vou negar um caso, eu não, entendeu? Então, e quem me conhece sabe que eu faço, eu já enfrentei vários outros problemas, e isso daí para mim não era para ser um problema, mas está sendo, né? E associa toda essa situação, e associa essa associação de isolamento, de você não ter perspectiva de nada, você não sabe como vai ser, e realmente a gente tem observado que isso tem piorado gradativamente. Eu realmente imagino também que a gente não tem noção do que possa, e cada dia vão descrevendo mais situações emocionais importantes nesse período, né? Mas eu acho que como a gente já está passando da hora, eu acho que assim, uma coisa que eu acho muito importante que a gente deixe também aqui, quando for dar alta para essa paciente, se ela não fez a vacinação, que seja feita a vacinação, encaminhe essa paciente para a vacinação, depois de 30 dias da doença, que é extremamente importante. Então, a gente não pode esquecer, além de tudo isso, a nossa vacinação, dessas nossas grades, que eu não vejo, para mim, é a luz no fim do túnel nesse momento. Agora já está virando um holofote no fim do túnel, que está ficando maior essa luz, né? A luz está aumentando, está saindo. A São Paulo liberou para gestantes sem comorbidade. Acho que isso vai. Tomara que vire um viral no Brasil inteiro, não é só São Paulo, tem outros lugares. Aqui também. E agora eu vou defender minha cidade. O meu estado foi o primeiro que, nem que fosse judicialmente, mandou todo mundo vacinar. Todas as grávidas, com comorbidade ou sem. E aí empurrou o resto do país. Amém, Senhor. Eu já fiz até um vídeo. Eu já disse hoje de manhã a Fernanda, e assim, qualquer coisa, qualquer bronca que tiver comigo por conta desse vídeo, elas vão me defender. Nós vamos lá, pode deixar. Aqui, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo, que a Rossana, que é a chefe aqui no serviço, também é a presidente da sociedade, que também batalhou e foi ontem lá para a coletiva de imprensa, lá com o governador, lá com a assessoria. Foi um bastidor horrível isso, porque na cidade de São Paulo estão pedindo a autorização do médico para a gestante vacinar a gestante sem comorbidade. A gente entende que isso vai atrasar a vacinação, tá? Então, no estado a gente já ganhou, não precisa dar, só pôs uma ressalva que se a gestante tiver dúvida, ela vai discutir com o médico, mas não tem documento nenhum, ela vai com, que nem na H1N1, com a carteirinha dela de pré-natal no posto. Então, vai vir, provavelmente, uma portaria estadual para o município, né? Porque município não pode não pode, uma lei não pode, municipal não pode suplantar a estadual e a federal, né? Então, a gente, aqui no estado de São Paulo, vai provavelmente conseguir desburocratizar a vacinação. Vai com a carteirinha que nem H1N1 e vacina, tá? E eu espero que isso seja lá já logo para a semana que vem, porque isso vai diminuir mesmo o impacto do atraso. Amanhã é o dia D de vacinação da gestante aqui no Rio Grande do Norte. Eu estou lá. Manda um vídeo para a gente, doutora Maria do Carmo. Quero ver, vou ficar postando na minha rede social o vídeo da senhora falando. Eu falei hoje de manhã, gente, vocês não me ouviram, mas ela me ouviu, não sei quem está aí junto. Eu falei que ela é uma inspiração para mim. Ela falou que logo, logo ela faz 80 anos. Eu quero ficar até os meus 80 anos brigando pela saúde materna, tá certo? Então, a senhora me inspira. Então, assim, vamos... a gente já vai se despedindo, depois eu passo a palavra para a Fernanda para se despedir e encerrar, mas eu quero agradecer mais uma vez por essa reunião, foi muito boa. Parabéns pelo caso, Carolina, Eriane, bem selecionado, bem conduzido. Foi um prazer, mais uma vez, estar junto com vocês aqui, tá? Obrigada, a gente que agradece a oportunidade. Eu faço só complementando, desculpa, só para não esquecer, quero agradecer o pessoal do Ministério da Saúde, a Karen, a todo mundo que ajuda muito a gente a realizar essas sessões aí. Doutora Maria do Carmo, próxima reunião, as duas próximas reuniões, a Karen já está compartilhando o link aí, copia aí, tá? Na segunda-feira. Quero agradecer muito, conforme eu disse, assim, eu sou muito honrada em participar desse grupo, tá? Hoje eu fiquei bem feliz de estar numa reunião onde eu vi uma enfermeira apresentando, onde eu vi uma infectologista apresentando. Eu acho que é isso para mim aqui é um exemplo do que é multidisciplinaridade de fato, não só no gogó, quando a gente só dá aula, é quando a interdisciplinaridade acontece, a gente vê acontecendo.
Então, muito feliz por vocês duas estarem aqui, Carol e Eriana, apresentando o caso, tá? E eu vou me despedir dizendo que foi um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, discutindo essas coisas. E, Carol, eu acho que a gente tem que fazer spoiler dos resultados mesmo, porque a gente vai ajudar os outros, tá bom? Tá bom, é Obrigada, isso. gente. Obrigada.